Nossa convidada de hoje é sueca, vive em Portugal desde 2001 e é mãe de 3 filhos. Mas a Micaela Owen não chegou à parentalidade consciente por acidente, chegou pelo caminho que a vida lhe foi mostrando. Cresceu entre a Suécia e Montenegro, espero não estar a cometer uma gafe. Estudou comportamento humano e foi nas suas próprias aprendizagens, as fáceis e as difíceis naturalmente, que encontrou a sua missão. Tem hoje 11 livros escritos, fundou a Academia de Parentalidade Consciente e tem um podcast com o marido Pedro que nós garantimos vai dar-vos esperança no amor e na vida. A Micaela Owen é também conhecida por Mindfulness e é para nós profundamente inspiradora, temos a certeza que também será para quem a ouvir hoje aqui connosco. É a prova de que não é preciso ter tudo resolvido para ajudar os outros a resolver. E é exatamente por isso que ela está aqui na nossa sala a beber uma aguinha connosco. Obrigada, Mia, por vires. Obrigada, Obrigada eu. bem-vinda. Teres aceito este nosso convite. Mia, tu vens aqui também de uma cultura muito diferente. Nós falámos também aqui um bocadinho há pouco sobre isso, onde a autonomia e o próprio papel da mulher já são vistos de uma outra forma. Quando chegaste a Portugal e sabendo também que já foi há algum tempo, o que é que mais te chocou, por assim dizer, naquilo que era a mãe portuguesa e como é que achas que é ser essa de sacrifício e sofrimento que nós temos aqui em Portugal nos impede, ou não, ou nos dificulta chegarmos aqui a uma parentalidade mais consciente? No fundo é isso. Olha, o que me chocou mais, agora, quando eu vim, demorei alguns anos até ter os meus filhos, tive a minha primeira filha em 2004, e o que eu achava diferente era que as mães portuguesas, falando das mães, amam muito, estão muito disponíveis e controlam muito. Controlavam pelo menos muito. Quando os meus filhos eram um bocadinho mais velhos, brincava muitas vezes a dizer que nos parques infantis estavam mais adultos do que crianças em Portugal. Enquanto na Suécia as mães ou os pais, se levarem as crianças ao parque infantil, se levarem, porque muitas vezes as crianças vão sozinhas a partir de uns 5 anos, 4, 5 anos, ficavam eles a falar, a fazer outras coisas ou a beber um café, porque muitas vezes leva-se no termos o café ou o chocolate quente ou um chá, e as crianças estão a brincar e trepam e caem e magoam-se e vão lá e cuidam um bocadinho e depois sigam, E o que eu sentia é que as mães portuguesas andavam sempre atrás, assim. E eu própria tive essa experiência, estar sentada numa esplanada, o meu filho mais novo a brincar e outras pessoas a andarem atrás dele e eu tranquila sentada. Portanto, acho que isso era uma grande diferença. E depois ligando isso a mais um momento em que a minha filha tinha 9 anos, salvo erro, estávamos de férias na Suécia e já tinha começado o ano letivo, que começa em meados de agosto. E ela foi à escola com uma amiga, passar um dia na escola sueca. E quando ela voltou, quando lhe perguntei qual era a maior diferença, o que é que ela gostou, como é que tinha sido, e ela disse-me assim, sabes mamãe, sabes qual é a diferença entre a Suécia e Portugal? É que na Suécia confiam mais nas crianças. E aí acho que está aqui a resposta à pergunta que me fizeste. Que o que eu mais senti foi a falta de confiança nas competências inatas das crianças. E isso depois também não estimula aquilo que nós pregamos, não é da autonomia, não é? Porque não estimula, não. Exatamente. E sabes que acho que não está melhor. A minha filha mais velha tem 22 anos. Sim, pois. E não está melhor, infelizmente. Pois eu estava a fazer aqui um comparativo com alguns meios, nós agora é só criança da nossa volta, não é? Naturalmente. Mas também não sinto que haja aí uma diferença tão grande quanto isso. Nós continuamos a ver os pais e os avós, até porque os avós continuam a fazer isso e, portanto, os pais, de alguma forma, vão um bocadinho atrás nesse sentido. E eu revejo um bocadinho nisso, porque eu muitas vezes, eu tenho cuidado em dizer a palavra cuidado e muitas vezes estou tranquila, a minha filha está a fazer alguma coisa, alguém está, olha, tu vê lá se ela não vai ter, olha, vê lá se... E depois tens essa pressão, se calhar, também, se calhar devia estar aqui um bocadinho mais atenta e lá socorrê-la, porque se me estão a dizer... Sim. Somos muito influenciados, não é, pelo ambiente. Eu até disse isso também muitas vezes, que eu em Portugal sou uma mãe diferente do que sou na Suécia.
eu tenho sido. Por isso, mas também agora tenho que admitir que a infraestrutura toda do país é mais fácil ter filhos e deixá-los autónomos na Suécia do que é aqui. Pois. Eu vivo aqui em Portugal numa zona com moradias, pouquíssimos parques infantis, havia um mais próximo, degradou-se todo, a Câmara nem a Junta fez nada, os carros conduzem demasiado rápido, onde não deveriam, enquanto quando vemos na sociedade sueca, a criança está mais presente como... Não é? Vamos pensar na criança quando construímos coisas novas, vamos incluir as crianças aqui e assegurar que esta zona seja segura para as crianças poderem ser autónomas nesta zona. Isso também, claro que quando não há essa infraestrutura, vamos ter menos confiança também. Claro, não é? Sim. Portanto, isso também conta aqui nessa discussão. Sim. Por acaso é engraçado que ainda há pouco falávamos de manhã que vimos, a vir para cá, precisamente, vimos assim um grupo enorme de crianças perto da minha casa e pensei, ok, depois percebi que era de um colégio ali perto e soube, entretanto, por outra amiga minha que eles estavam a fazer uma manifestação, os pequeninos com as professoras, para terem mais parques, mais balões, mais colegas, mas imensos miúdos. Eu achei aquilo tão bonito, porque é mesmo isso, eu vejo isso até com a minha filha, nós queremos ir a um parque, nós vamos quase sempre ao mesmo, porque não há assim tanta diversidade quanto isso, não é? E para eles é fundamental. E eu vejo a diferença da minha filha estar ao ar livre, na natureza, e a gastar energia, e a envolver-nos também nas brincadeiras dela, de estarmos em casa, não é? Claro. Portanto, concordo com esta manifestação. Sim, eu junto-me também a ela, embora estamos aqui, estão a construir imensas casas novas ali à nossa volta e nenhum parque infantil, isso mete-me muita impressão. Eu já questionei a junta, mas não me responderam. Porque agora também não tenho, para mim não é urgente, né? Claro. O meu mais novo tem 15 anos, não quer ir a parques, quer ir a festas. Claro. Mas ainda assim, por exemplo, um parque de skate, exatamente, por exemplo. Claro, ou um campo de basquete. Exatamente. E em algumas zonas, em Portugal, acho que está mais desenvolvida do que outras. Portanto, há quem tenha mais possibilidade. Nós temos também de fomentar isso, não é? Um bocado nesse sentido, verdade? E entrando aqui mais pela parentalidade consciente, que tu falas muito assim a voz em Portugal da parentalidade consciente, tu costumas dizer que a parentalidade consciente é muito mais sobre desaprender do que sobre aprender. Para uma mãe que chega até ti completamente assim assoberbada de tantos livros, de tantos manuais que já leu, de tanta informação que vê no Instagram, qual é assim a primeira coisa que achas que ela precisa deitar fora, a primeira treta, indo buscar aqui um bocadinho do nosso podcast, que ela precisa assim de deitar fora? Primeiro, o que eu acho que ela tem que fazer é ligar-se às suas intenções. O que é que ela quer como mãe? Quem é que ela quer ser? E que relação é que quer ter com o seu filho? Acho que temos que ir para esse lugar, porque sem saber... As pessoas perguntam muitas vezes, Mia, estou a fazer bem ou mal? Estou a fazer certo ou errado? E a minha resposta vai sempre ser a mesma. Que eu não sei. Não sei. Não sei porque só posso ajudar-te a descobrir se está certo ou errado se tu partilhares comigo quais são as tuas intenções. E aí as nossas intenções são o nosso barómetro, aquilo que nos vai ajudar a perceber que, ok, isto faz sentido porque vai de encontro às minhas intenções. Isto não faz sentido porque não vai ao encontro. Se eu perguntar quais são as intenções, uma mãe, normalmente, porque são quase sempre mães, infelizmente, vão dizer coisas como: eu quero que o meu filho seja empático, quero que ele seja honesto, quero que ele seja responsável, quero que ele seja respeitador. E, muito bem, são expectativas que tu tens em relação ao desenvolvimento de certas capacidades do teu filho. Quem é que tu tens de ser para ele poder desenvolver essas qualidades? Bom, a resposta é bastante simples, não é? Eu tenho que ser empática, tenho que ser honesta, tenho que ser respeitadora e tenho que ser responsável. Ok, e depois vou olhar para aquilo que quero fazer ou que faço para perceber, ok, mas isto está alinhado com isto que estou a fazer, desenvolve empatia, desenvolve honestidade, desenvolve responsabilidade, desenvolve respeito. Se a resposta for sim, então é a coisa certa. Se a resposta for não, já não é. Certo. Eles são esponjinhas, claro. Em tudo. Sim. E os nossos pais e mães portugueses estão preparados para isso? Estão cada vez mais preparados, não é? Eu trabalho com isto há muitos anos.
há mais de 15 anos que trabalho com parentalidade. E sim, estão preparados. Agora, é como tu estavas a dizer, há muita informação. Pois. E noto que hoje em dia as pessoas estão muito assoberbadas e com a vida no geral e com a parentalidade em particular, porque exigem muito de si na parentalidade, sem necessidade. E a questão que falávamos da confiança não é só em relação à criança. O que eu noto é que as mulheres, principalmente, também não têm confiança em si mesmas. E quando eu não tenho confiança em mim, eu vou ter que querer fazer a coisa certa. Eu vou seguir aquela pessoa. Se ela dizer aquilo, então está tudo bem. Mas se não funciona, não sei o que fazer. Não sei questionar, não sei ter esse pensamento crítico. Portanto, é fundamental também as mães começarem a acreditar mais nas suas capacidades inatas como mães e ouvirem um bocadinho mais para dentro e um bocadinho menos... Contra mim falo, não é? Porque eu partilho coisas, escrevo livros, mas no fundo é ouvir menos a minha e ouvirem mais a si próprias. E achas que isto vem muito das redes sociais, da comparação, do vemos sempre vidas muito perfeitas, maternidades muito perfeitas nas redes sociais? Isso provavelmente vem muito daí, não é? Dessa comparação quase que nos é imposta a cada 5 minutos, não é? Sim, e ficamos com uma ideia muito falsa do que é a vida com crianças, não é? Porque uma infância feliz, ela não contém apenas sorrisos e bons momentos, não é? Uma infância feliz tem choro, tem lágrimas, tem frustração, tem muitos conflitos, não é? E tem muitos momentos de reparação também. E isso muitas vezes não vemos. E quando o vemos, é de uma forma... também um pouco realista, não é? Sim. E mesmo assim parece que não achamos que estamos sempre a fazer errado. Muitas mulheres acham que, muitas mães. Os pais nem tanto, ou os pais falam menos? Sabes que eu acho que os pais, há cada vez mais pais interessados. No entanto, as mães continuam a assumir a grande parte da responsabilidade e o pai faz aquilo que a mãe diz para fazer ou faz tudo ao contrário. É só certo, né? Muitas vezes são essas duas. Claro que há cada vez mais situações intermédias, né? Onde há realmente uma partilha do projeto de família. No entanto, do que eu vejo é muito a mãe que assume a maior parte da responsabilidade da educação e de toda a gestão do projeto de família. Por isso é que é esta sobrecarga também, não é? Que se fala muito agora, que é real, ou seja, acho que não é só a sobrecarga na parentalidade em si, é esta avalanche toda que nós vivemos hoje de informação e o nosso próprio estilo de vida. Nós não temos um estilo de vida propriamente com muita qualidade, de uma forma genérica, estamos sempre atrasados para alguma coisa, não é? E estamos sempre com alguém a bater-nos à porta, que diga-se que a porta não é, anda sempre connosco. Portanto, isso acaba por depois também impactar muito aquilo que é a própria relação, não só da pessoa consigo, mas naturalmente da pessoa também com os filhos. E isso é difícil de combater nesta era, não é? E também há muitas decisões para tomar a toda hora. Sim. Eu acho que não é uma expressão em inglês, que é o decision fatigue, não é? A fadiga de tomarmos decisões. E há cada vez mais pequenas decisões a tomar. Na parentalidade, por exemplo, antigamente só uma questão da escola. Se não tínhamos dinheiro, não podíamos pôr o filho num colégio privado. Tinha que ser na escola pública. E tinha que ser na escola pública, na zona de residência e ponto. Não é? Agora há tanta... que pedagogia! Que pedagogia que vais... agora é Montessori. Toda a gente quer Montessori. Amanhã vai ser outra coisa qualquer. Pois é isso. A maioria das pessoas não conhece especificamente, não é? Não, só ouviram dizer que é Montessori. O meu filho tem que ter um quarto Montessori, tem que ir à escola Montessori, a cama tem que ser esta. Não pode brincar com aquilo porque não é Montessori. Tipo... relaxa. Sério. Não é? E as pessoas preocupam-se demasiado com estas coisinhas e não o suficiente com a relação que estão a criar com a criança, que é o que faz toda a diferença. Claro. Se o meu filho brincar com um brinquedo de plástico
ou brincar com um brinquedo de madeira, de Waldorf, ou de Montessori, não é isso que vai fazer feliz, ou não, e fazê-lo desenvolver uma autoestima saudável, que é o nosso grande sistema imunitário e social. É a relação que nós criamos com eles, e ele é criado independentemente da qualidade do brinquedo que ele tem à sua frente. Claro que temos de ter cuidados específicos, não tem que ter peças pequeninas, o plástico deve ser livre de BPA, whatever, né? Mas também é muito essa pressão, é muito autoimposta, essas escolhas todas, não as precisamos de fazer. Sim. Nota aqui alguma diferença? Eu costumo dizer que nós estamos aqui numa fase de quase transição geracional, não é? Estamos a tentar quebrar com alguns padrões que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, que eram mais rígidos, mais autoritários, mais nesta onda do sofrimento que falávamos no início do fado português, para, efetivamente, criarmos miúdos com outra inteligência emocional, com outra autonomia, e preparados para um futuro que, na verdade, é muito incerto, não é? Também era para nós, mas também será para eles. Isto, de alguma forma, como é que isto se gera do ponto de vista geracional? Ou seja, porque é muito difícil, muitas vezes, e nós temos esses desafios, não é? Muito difícil, muitas vezes, conseguirmos transparecer a importância desta leveza que nós estamos a tentar dar, de alguma forma, aos miúdos, daquilo que era a visão, não é, dos nossos pais, dos nossos avós, pronto, que é um bocadinho diferente. Como é que se gera esta mudança? Assim, a estrutura dos desafios de cada geração é sempre igual. Se nós olharmos para trás, para a parentalidade, há sempre uma quebra com o passado. Para cada geração, eu estou a quebrar com... E até conseguimos ver, assim, alguns padrões, é que há uma geração mais... Por exemplo, a geração dos hippies, não é? Os filhos dos hippies não são tão livres, entre aspas, como os próprios hippies. Tornaram-se um bocadinho mais conservadores. Portanto, parece que há, assim, um padrão de que queremos muitas vezes fazer diferente. Portanto, é provável que os nossos filhos, ou os vossos filhos, não é? Se tornem mais rígidos do que vocês são, por um lado, não é? Parece que há aqui esta expansão e contração no geral, mas para mim é voltar para aquilo que eu quero outra vez. Como é que eu lido com isso? Lido olhando para as minhas intenções. Não é? Quais são as minhas intenções como mãe? E nós estamos aqui a falar, não é? Aqui no âmbito da parentalidade consciente, e parentalidade consciente para mim não é só sobre a relação que eu desenvolvo com o meu filho. Todas as ferramentas, entre aspas, da parentalidade consciente, eu vou utilizar em todas as relações que são importantes para mim. Quer dizer que a forma como eu valido as emoções do meu filho, eu vou validar as emoções da minha mãe quando ela me critica. Não é? Ou quando ela me chateia porque eu estou a ser demasiado permissiva. Vou utilizar a mesma estrutura. Oh mãe, pois é, para ti deve fazer um bocadinho de confusão eu estar a fazer isto, porque deve ser importante que o teu neto saiba respeitar as pessoas mais velhas, e é isso. Portanto, eu vou utilizar exatamente a mesma estrutura. Não é? E isso tem a ver com as minhas intenções. No fundo, é tornarmos-nos mais humanos, não é? Pôr-nos no papel do outro. Que seja da também. Criança, seja da nossos pais, sim. Se eu quero demonstrar empatia para com o meu filho e para ele aprender sobre empatia, tudo bem, mas para ele realmente aprender sobre empatia, ele tem de me ver a ser empática também com outras pessoas, não é? Claro. O modelo funciona sempre melhor, não é? Sim, e às vezes E às vezes também, olha, às vezes damos... nós achamos que os nossos filhos não vão fazer tudo o que nós fazemos, das coisas boas, nem todas as coisas más que fazemos. Vão pegar em algumas, não é? Eu e o meu marido lemos imenso, o nosso filho mais novo não pega num livro, não é? Portanto, há algumas limitações em relação ao exemplo geral, porque vivemos todo num contexto, mas sim, no geral, nós temos que mostrar como se faz. Né? A vida, como é que se vive a vida, como é que tratamos das outras pessoas, como é que aprendo sobre gestão de conflito, não eu dizer ao meu filho com o dedo no ar, olha, tens que tratar bem o teu irmão, não é mostrar como eu lido com os meus conflitos. Porque nós, muitas vezes, a sensação que eu tenho é que nós ainda
temos alguma dificuldade em ver as crianças como pessoas. Sim, sim. Até a forma como falamos com elas. Exatamente. Portanto, há sempre ali um certo quê de eu sou o adulto e, não é? Tu tens de seguir aqui as minhas orientações porque eu sei. E não é bem assim. Se nós tivermos a capacidade de pararmos e de vermos efetivamente o que é que esta criança me está a tentar dizer com esta birra ou com este choro que veio do nada ou que é muitas vezes motivo de trigger, não é? No adulto, acaba por ser mais fácil, não é? Eu dei por mim muitas vezes a parar aqui assim uns segundos e pensar, ok, o que é que está a acontecer aqui? E ajudá-la a acalmar para tentar perceber efetivamente o que é que estava a acontecer ali, em vez de porque é que ela está a chorar e agora? E não dá jeito nenhum que ela chore agora, não é? Portanto, acho que é também termos um bocadinho mais de, se calhar, empatia, não é? E respeito pelos pequeninos seres, não é? E isso também os molda de alguma forma. E também, às vezes, é preciso lembrar-se que não precisamos resolver tudo. Claro. Sim. Não é? Às vezes o meu filho precisa simplesmente chorar. Sim. Eu não preciso de analisar o choro até, né? Nem preciso fazer nada. Preciso a minha responsabilidade como mãe, é oferecer ao meu filho o espaço que ele precisa para sentir o que está a sentir. Não é? E às vezes vou ter que limitar o comportamento, mas a emoção nunca vou limitar. Claro. E nós, mesmo quem queira praticar uma parentalidade mais consciente, mais gentil, mais positiva, o que eu vejo hoje em dia é que limita a emoção má. E nós precisamos de permitir que os nossos filhos sintam todas as emoções, do início até o fim, Claro. para saberem que a emoção vem, fica um pouco e vai. E para aprender a lidar com esse processo. E isso é uma das minhas grandes preocupações com esta nova geração de pais, é que também não sabem oferecer este espaço. Muitos de nós, não é, eu vou fazer 50 anos, você é 30, 70? 40, tem 40. Tens 40? Eu vou fazer 37. Pronto. Então, não é, muitas de nós também não tivemos esse espaço, mas tivemos um espaço julgador. Mas agora, nessa geração de pais estão a criar um espaço salvador, não é? Onde que tentam sempre salvar. E em ambos os casos, o que falta este espaço só para sentir o que se está a sentir. Claro. Sentes que vai do 8 ao 80 da permissividade ao autoritarismo, por exemplo? Sim, eu não digo que seja permissividade, porque pode haver uma limitação do comportamento na mesma, mas não há uma permissão para a criança sentir, porque eu, como mãe, não consigo lidar com aquele choro todo, então vou fazer de tudo para o meu filho não sentir frustração. Claro. E isso às vezes vai-me tornar permissiva, outras vezes só me vai tornar estressada e ansiosa, e vou passar isso. Porque, na verdade, provavelmente foi isso que fizeram connosco, não é? Portanto, é o nosso modelo também do mundo nesse aspecto, não é? Eu lembro quando era pequena, mas então porquê estás a chorar? Não há razão para chorar, mas não, quer dizer, era assim uma coisa, porque chorar, não é? E essa questão do espaço é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, a minha filha, quando está ou triste ou zangada ou o que seja, que está a chorar, eu pergunto-lhe sempre se ela quer um abraço. Ela normalmente no início diz-me que não. Eu, ok, filha, não tem problema, mas fica ali uma base daquela que ela precisa desopilar e depois lá vem ela, já mais tranquila. E eu acho que isso é também sabermos um bocadinho ir gerindo consoante a criança que também temos à frente, claro. Não é? É um bocado esse o propósito, acho eu. E se calhar também pensarmos, eu uma vez ouvi esta frase da Dr. Becky, não sei se conheces, sim, que ela estava a dizer, o teu filho não está a ter um mau, não está, como é que é? O teu filho não está a ser mau, ele está a ter um mau momento. E é fazer muito sempre este exercício, tipo, ela não é sobre ti, ela não está a tentar irritar-te, não está aqui, ela está efetivamente a ter aqui um mau momento e não está a saber lidar com ele, então nós vamos ficar ali e deixá-la viver a emoção para depois passar, como tu estavas a dizer. Isso. Mas, nós já entramos aqui um bocadinho numa questão que também tínhamos para ti, que tem a ver precisamente com esta confusão que existe entre a parentalidade consciente e a permissividade. Então, nós fomos comentando imenso isto desde que fomos mães, porque e ouvíamos muito isto. Depois vais ver, vais ver como ela depois não vai, olha, não vais conseguir controlar nada.
Mas é muito diferente. Eu lembro que, inclusivamente, até na escola da minha filha, tive uma conversa com uma mãe e disse: não é nada disso. Se formos ver efetivamente o que é parentalidade consciente, parentalidade positiva, nem é fazermos com que os nossos filhos sejam sempre umas borboletas saltitantes, não é sobre estarem sempre felizes, nem é não haver regra, rotina, hábito, não é isso. Mas eu sinto que a parentalidade consciente tem aqui um quezinho de julgamento. Claro, sempre. Não é? Como é que nós desfazemos aqui esta concepção de permissividade / parentalidade consciente? Eu costumo dizer que eu não sou missionária, portanto eu não vou convencer ninguém de nada. Posso é fazer perguntas. Claro. Se o que as pessoas estão a fazer está efetivamente a funcionar ou não. E vou ligar isso às intenções que elas têm. O que é que pretendem para o futuro. Há efetivamente muitos pais que dizem-se praticar uma parentalidade consciente, ou positiva ou gentil, que são muito permissivas. Portanto, isso é algo que nós vemos, as próprias pessoas dizem que fazem isso, mas o que conseguimos observar é uma parentalidade muito, muito permissiva. E já agora todos nós vamos ser permissivos alguma vez. Claro. Aliás, porque a permissividade pode ser uma excelente estratégia às vezes para conseguirmos sair de uma certa situação. Agora, se for algo muito consistente e recorrente, não é positivo para a criança, tal como uma parentalidade autoritária não é. Mas qual é a diferença aqui? É que numa parentalidade permissiva, a criança está sempre no centro. Sempre, sempre, sempre no centro. Na parentalidade consciente, a criança faz parte do todo, sendo que os pais têm sempre a maior responsabilidade. Porquê? Porque têm o poder. Ter poder significa ter acesso a recursos materiais e emocionais que eu posso utilizar para satisfazer necessidades. Não é? E eu, como mãe consciente, vou utilizar estes recursos para satisfazer as necessidades do meu filho e para satisfazer também as minhas necessidades, não é só as do meu filho. E quando sou permissiva, o foco está totalmente na criança. Além disso, numa parentalidade permissiva, há uma dificuldade em diferenciar entre desejo e necessidade. Eu, como mãe, tenho a obrigação de nutrir todas as necessidades do meu filho, tanto as fisiológicas como as emocionais. Agora, desejos eu posso satisfazer ou não. Porque às vezes vou satisfazer desejos, outras vezes não, mas nunca vou não satisfazer uma necessidade. Né? E o que acontece na parentalidade permissiva é que é tudo sobre a criança e eu, adulta, esqueço-me das minhas próprias necessidades. Numa parentalidade autoritária, diz-se que se faz coisas pelo bem da criança, mas se olharmos para as estratégias utilizadas, existem para satisfazer só as necessidades do adulto. Portanto, estas são as três diferenças, não é? E por isso, quando alguém me questiona, eu não vou tentar convencê-los de nada, vou explicar este meu pensamento. É assim que eu vejo as coisas. E quando eu faço alguma coisa, faço esta coisa a partir de uma escolha muito consciente, uma escolha que está ancorada nas minhas intenções, naquilo que eu sei sobre a ciência mais recente de desenvolvimento das crianças e nas necessidades presentes, as minhas e dos meu filho ou de outras pessoas envolvidas. São estas três coisas que eu vou levar comigo em todas as minhas escolhas. Como é que tu escolhes aquilo que fazes? Calhar vou perguntar isso. Claro, ok. Até porque nós, desculpa, te ia dizer uma coisa, até porque nós vemos muito este fenómeno, e eu acho que acontece mais nos primeiros filhos, quando nós falamos, não é? Mas nasce uma criança, é tudo para a criança, e o contexto à volta, as pessoas que estão à volta, o pai, a mãe, ficam ali em stand-by porque é importante a criança suprir inicialmente todas as necessidades fisiológicas, não é? Mas que, na minha opinião, é desde logo emocional também. E então é assim um bocadinho desafiador. E depois há aqui uma outra questão, que é, nós vemos muitos pais hoje em dia, e eu consigo nomear aqui alguns que dizem, não, parentalidade consciente, positiva, ele é super autónomo, mas depois no momento H, quando há o trigger do adulto que falávamos há pouco, é o grito, é a palmada, porque se não dermos uma palmada no momento certo,
ou a permissividade para não lidar com o choro, porque custa muito lidar com o choro da criança também, não é? Isto que tipo de parentalidade é? Isto é uma parentalidade ambivalente, não é? É uma parentalidade muito ambivalente que passa uma estrutura muito, muito confusa, mas muitos pais agem assim, querem ter uma postura muito gentil, mas depois, num dia mau, um momento mau, passam logo para, ou ficam super permissivos, ou quando está mesmo mau, ficam super autoritários. Mas o que falta ali é o autoconhecimento, acima de tudo. O que falta ali é a verdadeira... agora, deixa-me dizer, alguém que pratica parentalidade consciente, que eu faço há muitos anos e tenho esta intenção, eu também me passo, eu também grito. Claro, é humano. O que vamos aproveitar é sempre um momento a seguir, de perceber que eu sou responsável pelo meu comportamento, não é o meu filho. Eu tenho que assumir essa responsabilidade, mostrar que eu faço e procurar a reparação, não é? Mas, no geral, o que precisamos, é por isso que a parentalidade é sobre nós, não é? Sobre as minhas ferramentas, o conhecimento que tenho sobre mim, as minhas competências, as minhas capacidades e as minhas intenções. Claro. Não é? E ter este conhecimento é que me vai ajudar na parentalidade. Claro. Não é? E se me tendo a saltar muitas vezes a tampa, eu tenho que começar a olhar para as minhas necessidades, porque quando eu fico zangada, isso é uma expressão das minhas necessidades em falta. Claro. Ok, fico sempre zangada nesta situação. O que é que está a passar comigo? Não é? Ok, estou-me a sentir uma falta de respeito, estou a sentir falta de controlo, falta de previsibilidade. Que necessidades minhas é que não estão a ser supridas aqui nesta situação? E como é que eu sinto, não é isso? Claro. Também. Só que o que eu sinto é uma coisa. Se eu não ligar o sentimento, a emoção a uma necessidade, eu não sei o que fazer. Não é? Eu posso ficar zangada por muitas razões diferentes. Posso ficar triste por muitas razões diferentes. O que vai fazer diferença em relação ao meu comportamento é quando ligo essa emoção a uma necessidade. Porque às vezes pode ser uma necessidade de controle. Claro. Outras vezes pode ser uma necessidade de conexão. Estratégias para satisfazer o controlo ou conexão são totalmente diferentes, não é? Mas a emoção que estava a ser expressa era exatamente a mesma. É? Portanto, este questionamento é que um pai ou uma mãe que se encontra nessa situação precisa muito, muito de fazer. E se o adulto não o faz? É porque nós vemos muito isso também, não é? Ou seja, nós também não podemos obrigar ninguém a fazer esse questionamento e a ter esse autoconhecimento. Eu acho que nós estamos num bom caminho. Acho que já muita gente faz terapia e fala abertamente dos temas e eu acho que isso é um bom sinal, pelo menos. Mas a verdade é que ainda há muitas pessoas retraídas, não é? E que, portanto, atuam de uma determinada forma com os filhos, se calhar até nem querem, mas é a forma que sabem fazer, sem a percepção de que devem parar para pensar, não é? Para tomar consciência. Tem de ser uma decisão do próprio aí. Sempre. Sim, se for agora, imagina se é alguém com quem nós partilhamos a vida, também nos afeta e muito próximo, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar estas ideias de parentalidade consciente com esta pessoa. Vou, através da minha forma de empatizar com ela, tentar que ela ganhe alguma consciência. Por exemplo, quando ela se passa, né? Imagina se fosse o meu marido passou-se com os nossos filhos, eu na situação não disse nada, mas depois, quando estávamos a nos deitar à noite, eu ia dizer, olha, Pedro, sabes, fiquei a pensar naquela situação antes. Parecia-me que tu ficaste mesmo muito zangado porque isto, aquilo. Foi isso? Não é? Eu não estou a dizer que ele fez alguma coisa mal, estou a mostrar que eu estou aqui a procurar, com curiosidade, entender o que se passou contigo. E ele vai-me responder, não foi nada disto, foi outra coisa. Não é? Ou vai concordar comigo, mas estou aqui a ajudá-lo a explorar o que se passou com ele e não estou a julgá-lo dizendo, olha, não deverias ter gritado. Claro. Não é? Porque se eu disser não deverias ter gritado, o que é que ele vai fazer? Ele vai achar que a parentalidade consciente é cocó, não é? Porque ele é que é o pai e ele é que sabe. Não é? Mas o convite e um tem de ser o polícia bom e o outro tem de ser o polícia bom. Sim, ouve-se muito isso. Sim. Ainda se ouve muito isso. A verdade é que nós temos muitos casos, eu estou a falar obviamente de amizades também, mas também de algumas pessoas que até acompanham em coaching.
em que um pai atua de uma forma e o outro pai atua quase no polo oposto. E isto depois para a criança é confuso, não é? É muito... Não é necessariamente confuso. É mais confuso se for um pai a mudar a toda hora. Porque se há uma consistência, a minha mãe é assim, o meu pai é assado. Há alguma clareza também. Não é? Verdade, verdade. Sim, por acaso no outro dia, desculpa interromper, mas vai a propósito, no outro dia estava na escola da minha filha e para conseguir tirá-la de lá é um castigo, porque ela adora estar lá a brincar, depois quando nós chegamos e tal, imenso tempo. E naquele dia eu estava com muita pressa, precisávamos mesmo de sair, eu estava sempre a dizer, temos que ir. E depois uma mãe de um amiguinho até disse, olha, mas vê lá, insiste então mais com ela para ver. Disse, opa, isto até funcionava bem, fazia aqui um joguinho com elas, e quando chegar ao 4, vou contar até 4, quando chegarmos ao 4, vamos ter que estar ao pé do portão, assim ela ia toda contente, mas hoje não está a funcionar. E ela até perguntou, e com o pai? E eu disse, pois com o pai não funciona, eu acho que ela está a tentar por aqui aplicar a mesma regra comigo. E depois ela até disse uma coisa que fez muito sentido, ela disse-me, olha, mas eu acho que com a mãe pode ser diferente, ela pode ter um comportamento com o pai e ter um comportamento com a mãe. Eu, sim, realmente é verdade, isso faz-me sentido. E nós vemos isso até nos contextos, eles na escola são... Mas isso é como nós, ou seja, é o nosso instinto de sobrevivência, não é? O ser humano adapta-se ao contexto onde está. Eu lembro que a minha filha ainda dormia super mal em casa, acordava não sei quantas vezes por noite, e um dia eu perguntei à educadora, olha, como é que costuma ser aqui com as cestas e tal? Ai, mãe, é um espetáculo. Nós dizemos, vamos descansar, meninos. Ela vai, tira a roupinha dela, mete-se na cama e adormece bem. E eu, como assim? Portanto, era uma questão... Eles adaptam-se, eles têm essa inteligência também, não é? Claro. Agora, se estás a falar de polos opostos, por exemplo, é muito violento, então é outra coisa, não é? E também temos responsabilidade, como quem está a assistir, de proteger a criança disso. Claro. Mas assim, imagina, um estilo relativamente tradicional e autoritário e um muito, muito consciente, o que vai acontecer... provavelmente, a criança que desenvolve uma relação melhor com aquele que tem uma relação mais próxima, de mais conexão, mais autêntica, né? Mas cada adulto é responsável pela sua relação com a criança e eu não posso assumir responsabilidade pela relação que o meu marido desenvolve com os nossos filhos. Isso é da responsabilidade dele, né? Agora, posso ter estes momentos de partilha, de curiosidade sobre o que se está a passar, de questionamento, para tentarmos ter aqui também um projeto em comum, mas totalmente alinhados, não precisamos de ser. Sim, até porque somos pessoas diferentes. Exato. Portanto, mas eu acho que sim, isso é chave, até porque de alguma forma isso pode acabar por impactar o próprio casal, não é? Ou seja, se estivermos a não faças assim, não faças assado. Se calhar é também motivo de muitas vezes os casais acabarem por se separar, porque a educação de uma criança, o formato com que nós queremos ter o desenvolvimento de uma criança, e muitas vezes as pessoas só percebem isso depois de ter, não é? E se calhar deviam perceber isso. Pois é, muita coisa para o casal, não é só isso, não é só essas diferenças que às vezes existem, é sobrecarga mental também, que depois também acho que acaba por passar muito para a mulher, porque lá está, as coisas até podem estar 50-50 divididas, mas a mulher tem que pensar nesses tedezinhos todos, que tem os tedezinhos todos abertos, não é? Para pensar, ok, mas é preciso fazer isto e isto, então agora vamos dividir aqui as tarefas. E um vai ao supermercado, mas qual é a lista do supermercado? Então acho que aqui, não é? A mulher é que tem que preparar a lista do supermercado. Quer dizer, a mulher não tem, ela faz muitas vezes. Exato, é isso, não tem, é isso, já está intrínseco. Sim. Mas ela é que assume essa gestão do projeto. Claro. E isso é muito... E ainda está muito enraizado, não é? Porque, sei lá, por exemplo, vamos ao hospital com a criança porque a criança está doente. Oh mãe, depois os remédios que tem de tomar são estes. Vamos à escola. Oh mãe, ela precisa de não sei o quê. Portanto, isto ainda está muito enraizado na nossa cultura, não é? De a mãe ser a responsável por tudo o que diz respeito à criança e o pai depois ajuda. Felizmente acho que nós não temos esses casos em casa. Eu digo sempre aos meus... Eu meu marido não, porque ele sabe isso muito bem, mas aos meus filhos às vezes digo isso, eu não preciso da vossa ajuda. Não preciso da vossa ajuda para nada. Eu preciso que vocês assumam responsabilidade e que participem naquilo que são as tarefas da família.
Claro, E tem sido, principalmente com os rapazes, eles há muitos anos que levam com isto, não preciso de ajuda. Eu uma vez ouvi-te a falar com o Pedro no vosso podcast, em que eu achei muito engraçado que tu estavas a partilhar uma altura em que ele disse qualquer coisa, olha, eu pus a roupa a lavar, fiz não sei o que, pus a roupa a lavar, tu lhe respondes, então, queres uma medalha? Achei aquilo muito engraçado, porque começa um bocado Ele tinha sempre esse hábito, ainda tem às vezes, de me informar quando faz alguma coisa. Imagina se eu te informasse sobre tudo o que eu faço. Exatamente. Nós temos aquele pergaminho, não é? Mia, e os rótulos nos filhos? Portanto, os filhos únicos, os mais novos, que são os mimados, os filhos do meio, que são aqueles que são esquecidos, o filho que é o birrento. Como é que isto acaba por impactar a criança, do ponto de vista do seu desenvolvimento? Bem, muitas vezes até ficam em uma profecia autoproclamada, não é? Portanto, acabam por confirmar o rótulo que se dá. Isto até, não é? Psicologicamente, isso está mais do que estudado e confirmado, de que, não é? Que, no fundo, confirmamos os rótulos que nos dão. E daí, na minha visão, ser tão útil falarmos antes de necessidades. Eu bato sempre nesta tecla, mas eu perceber, ok, que independentemente da personalidade do meu filho, dos desafios específicos, não é? Pode ser uma criança com PHDA, uma criança no espectro, uma criança com questões de ansiedade, uma criança que tem dificuldade de ansiedade de separação, seja o que for. O que todas estas crianças têm em comum são que elas têm necessidades específicas. Não é? Algumas necessidades que se calhar uma criança tem muita necessidade de movimento, outra tem muita necessidade de estrutura e rotina e controle. Então é nisso que eu me vou focar. Eu tenho 3 filhos e eles têm os 3 têm necessidades muito diferentes. E também depois em momentos diferentes há certas necessidades que não existem em outros momentos. Se eu tiver sempre este filtro das necessidades presentes, eu consigo responder àquilo que os meus filhos precisam com muito mais facilidade, e eles não vão confirmar nada, não é? Porque não há aquele rótulo. Portanto, é assim que eu vejo essa... O meu filtro é sempre este. E às vezes é difícil quando temos que falar sobre um filho com professores na escola, por exemplo, que não têm esta linguagem, que não fizeram esta mudança de paradigma que é preciso fazer para conseguirmos pensar assim, e que pode ser muito frustrante, mas para mim é muito mais útil e retira a negatividade das coisas. Ou se a criança é isto, a criança é aquilo. Não, a criança precisa de... Claro. E falando nas necessidades, a necessidade da criança está acima da necessidade da mãe, do pai individualmente e do casal? Ou está tudo na mesma linha? Um dos valores da parentalidade consciente, da forma com o conceito que eu trabalho, é o igual valor. Igual valor significa que as minhas emoções, necessidades, opiniões, pensamentos, desejos têm exatamente o mesmo valor que os do meu filho. E ao contrário, não é? Portanto, não. E essa é a diferença, ligando a que estava a falar quando tentei diferenciar parentalidade permissiva, autoritária do consciente. Tem a ver com isto também, que não as nossas necessidades têm igual valor. Agora, em certos momentos eu vou dar prioridade às necessidades do meu filho, ou posso também dar prioridade às minhas necessidades, para eu poder depois poder nutrir melhor as necessidades do meu filho. E há momentos em que conseguimos nutrir as necessidades de todos ao mesmo tempo, mas tem igual valor. É tal metáfora da máscara, não é? Do oxigênio, pôr a máscara de oxigênio. Sim, quando dou prioridade às minhas coisas. Agora,
não vamos conseguir pôr a máscara de oxigênio primeiro sempre. Claro. Não é? E é bom lembrarmos-nos disso, nem sempre é possível, não é? Quando a criança é muito bebê, Claro. Todas nós sabemos que muitas das nossas necessidades ficam para baixo. E mesmo que eu quisesse às vezes pôr a máscara de oxigênio, não dá. Claro. Não dá. E depois vai dar. Exato. E há sempre essa esperança. Mas sim, isso não é? A parentalidade aqui é uma espécie de dança. Não é? E eu como mãe ou como pai, eu é que vou liderar. Não é? Mas há momentos em que também vou seguir, mas é a minha escolha seguir. E vamos assim. Claro. Mas e quando no caso, se calhar até um bocadinho mais as mães, se esquecem dessas suas necessidades serem supridas, onde é que se resgata? Ou como é que se começa a resgatar isso? Como mãe, primeiro tenho que tomar consciência disso, né? E tenho que ganhar, para mim, muito quando eu trabalho com mulheres, muitas vezes até nem sabem quais são as suas principais necessidades. Portanto, o trabalho começa por descobrir, mas que necessidades é que eu efetivamente tenho. Eu estou-me a sentir drenada, estou-me a sentir zangada com a vida, ou triste, deprimida, ou ansiosa. Isto tudo são sinais de que existem necessidades por nutrir. Então, o trabalho é descobrir, mas quais são então? O que é mais importante para mim agora? É? E também perceber que não é fazer coisas por mim só para ser melhor para os outros. Isso é uma prisão tão grande para muitas mulheres que só se permitem fazer coisas por elas porque depois vão ser melhores mães e melhores mulheres. Permitam-se fazer coisas por vocês, só por vocês, não para se tornarem melhores para ninguém, a não ser para vocês. Sim, porque agora estamos a entrar também aqui numa fase em que há muitas mulheres, eu falo sempre nas mulheres porque acho que as mulheres sentem sempre uma carga diferente, pelo menos daquilo que é a nossa experiência, mas eu tenho que conseguir fazer tudo, tenho que conseguir estar presente com os meus amigos, com a minha família, e às tantas estão absolutamente exaustas, mas porque acham que isso é o esperado, continuam a fazê-lo. Claro. Sem se escutarem realmente, não é? Sem perceberem, olha, se calhar o que me apetecia mesmo é ficar o dia todo no sofá e não fazer nada, não é? Mas depois vem a culpa com isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é uma linha muito ténue, sobretudo se nós não temos também à nossa volta quem nos diga, olha, está tudo bem em fazer isso, em ficar no sofá o dia todo, não é? Mas isso estava também aqui todo um outro podcast. Mas, por exemplo, agora que falamos aqui um bocadinho da culpa também, depois onde é que fica? Porque eu, por exemplo, passei por isso uma fase, numa altura ali no ano passado, mais ou menos, as nossas filhas estão com 3 anos e meio agora, mais ou menos, quando a minha filha tinha uns 2 aninhos, eu comecei a ir muito ao cycling, era uma coisa que eu adorava. Mas a mim, ao mesmo tempo, fazia-me um bocadinho de confusão porque ela ficava assim meio coisinha. Claro. E porquê que vais? E eu ficava assim, olha, porque faz a mamãe muito feliz ir ao cycling, por isso eu vou ao cycling. Mas ao mesmo tempo ela dizia, oh, cycling! Yeah, kind of. Mas ao mesmo tempo eu dizia, faz a mamãe muito feliz, mas ao mesmo tempo eu sentia assim, então, mas eu estou-lhe a dizer a ela que me faz feliz, mas ao mesmo tempo também me faz feliz estar com ela, mas também me faz feliz fazer outras coisas. Eu tentava passar-lhe aquilo, mas ao mesmo tempo pensava, será que na cabecinha dela ela vai pensar que faz a mamãe mais feliz ir ao cycling do que ficar em casa com ela a brincar? Mas faz tudo bem. Ser mãe é cansativo. Sempre, claro. E estás ali a relatar uma sequência de pensamentos muito comum para muitas mães. Claro. E não há forma de nos livrarmos dessa culpa, lamento. Pois. E nós acharmos que ia trazer aqui um comprimidinho, não, uma coisa mas sabes qualquer. o que posso dizer? Posso dizer que essa culpa diz coisas bonitas sobre nós. Claro. Porque essa culpa que tu estás ali a relatar diz-te que tu tens uma grande necessidade de contribuir para o bem-estar da tua filha. Isso não é bonito? Sim. Imagina se fosses para cycling, quero lá saber. Exato. Podia ser e está tudo bem. Sim. Agora, não é.
não é? Claro. Porque vês aquela carinha daquela pequenina e queres que ela fique bem e queres que ela saiba que gostas dela e quero que ela sinta bem e queres que ela desenvolva muita autoestima e queres essas coisas todas e ela fica super... Claro que te vais sentir culpada. Pois. Pronto. E faz parte, não é? Faz Já parte, está bem, claro. não é? E pensa no se fazer. E depois, esta culpa, ela vai acompanhar-te a vida toda. Pronto. Nasce a mãe, nasce a culpa, não é? Estamos fartos de repetir isto. Só que depois chega uma altura, mãe, quando estavas a dizer, tens 40? Pronto, mais perto de 50, já começámos a sentir, não é? Que eu Desenrasca-te, não é? Eu vou para o meu não, quero lá, mas não é em relação aos meus filhos, é em relação a outras coisas, Sim, sabes? Sim. E acho que em relação aos meus filhos, as pessoas que eu amo, as pessoas que são realmente importantes para mim, de alguma forma, eu quero que esta culpa esteja presente, não é? Sim. Estou-me a fazer entender. Sim. Há outras coisas em que não faz, não é? Claro. Que não faz mesmo sentido nenhum. Mas nestas relações em que eu quero efetivamente contribuir positivamente para a vida da outra pessoa, então é natural que esteja ali a culpa. E assim, nestes últimos anos, não é? Pensando muito na culpa, né? É essa conclusão que para mim ajuda-me a pensar nisto. Ok, mas pronto, isto faz parte, é por uma razão boa e mesmo assim vou escolher aquilo que faz mais sentido para mim, para as minhas necessidades neste momento, né? Mais uma vez também estamos a modelar isso, não é? Que nós conseguimos e devemos cuidar de nós e fazermos coisas que nos fazem felizes e se nós o fizermos vamos estar mais felizes também com os miúdos e em todos os nossos contextos. E para elas eu acho que também é importante, eu digo elas são as meninas, acho que também é importante isso. A minha filha, por exemplo, acha que eu agora sempre que saio e que ela não vai, que eu vou jantar com as amigas. e faço questão de dizer, por exemplo, tenho uma amiga minha que não consegue dizer à filha que vai jantar com amigas, porque a miúda fica muito triste e quer ir, e ela depois fica ali naquela coisa, se eu lhe disser não vou conseguir ir. Eu sempre disse, isto um dia pode virar, não é? Porque um dia ela vai começar a chorar e vai dizer que quer ir, mas sempre lhe disse, assim como o meu marido também diz, quando vai com os amigos, ou quando vai jogar futebol, ou o que for, e para ela encaixa aquilo, faz sentido, e eu explico, olha, tu não gostas de estar com os teus amigos, e ela já começa a perceber, por isso eu acho que também é importante nós... Sim, mas mesmo essa criança que está a chorar e quer ir com a mãe, não faz mal, ela está a chorar, não é? Ela quer estar com a mãe, óbvio, a mãe é a pessoa que ela mais ama no mundo inteiro, óbvio que ela vai querer estar com ela e tem todo o direito de ficar triste. Claro. É? O problema torna-se quando essa mãe limita a verdade por causa ela para não... A filha não fica frustrada e triste. E é disso, ligando aqui a conversa que estávamos a ter antes. Os nossos filhos precisam de sentir isso. Claro. Precisam de sentir a desilusão, a tristeza, a rejeição. Uma emoção horrível sentirmos rejeitados. Não é? Mas até estava a falar com um dos meus filhos no outro dia, ele segue não sei se é no TikTok ou que é um YouTube, um rapaz que se está-se a autopor fazer terapia de rejeição, então se está-se a pôr em N situações onde existe a possibilidade de ele ser rejeitado, porque é muito importante. Muitas pessoas adultas sofrem por causa de serem rejeitadas e nós precisamos ter este treino. Claro. Não estou a falar em ignorar e rejeitarmos os filhos, não é? Por favor, pensem no que estou a dizer com bom senso, mas é uma emoção que nós precisamos de sentir e aprender a sentir e perceber que do outro lado está tudo bem. Claro. Do outro lado desta emoção que dói tanto, está tudo bem. É importante nós criarmos essa literacia, não é? Porque nós não estamos sempre no pico da felicidade, eu acho que nem existe a felicidade estável, não é? Nós vamos tendo picos e vão coisas acontecendo de uma forma mais positiva, outras menos. E também é isso que nos faz tão complexos e tão espetaculares, não é? Enquanto seres humanos, portanto, eu acho que é importante... Mas dizer alguma coisa também, tu. Agora esqueci-me. Mas também eu acho que também é importante, e no seguimento daquilo que estavas a dizer, eu acho que é importante nós também mostrarmos as nossas emoções aos nossos filhos. Não é chorarmos se estivermos tristes e não tentarmos esconder, porque às vezes também há muito isso. Estarmos tristes com alguma coisa ou a chorar ou assim, escondermos para eles não nos verem assim, mas eu acho que é importante eles verem-nos assim, dizer, não, a mamãe está triste,
Hoje estou triste, como tu estiveste no outro dia, hoje a mamãe está triste, ou até mesmo quando nos passamos também, depois dizer, olha, desculpa, a mamãe estava ansiosa, ou sentir raiva, ou sentir frustração, e fiz isto assim, assim, não devia ter feito, para mostrarmos também que, ok, nós também somos humanos, não somos aqui um... Sim, porque na realidade eu não, o meu papel como mãe não é fazer com que o meu filho seja feliz, né? O meu papel como mãe é capacitar o máximo que conseguir o meu filho para que ele consiga lidar com a vida tal como ela se apresenta. Torná-lo adaptativo, no fundo, não é? Trabalhar essa flexibilidade e ajudá-lo a conhecer-se mais e melhor, a perceber o que funciona para ele. Não é protegê-lo das coisas menos fáceis da vida. É acompanhá-lo nesses momentos também. Claro que sim. Sentes que há muito uma tendência para colocar os miúdos ainda numa bolha? Totalmente, sim. Muito. Demasiado. Pois. Demasiado. Qual é a agulha que pode picar essa bolha? Ela vai ser picada por outras pessoas depois, né? Portanto, ela vai arrebentar, de certeza absoluta. É também por isso que nós vemos hoje tanta gente em burnout, em cansaço extremo, em fadiga emocional extrema, porque lá atrás andamos todos aqui numas bolinhas protegidos. Eu não tive bolinha nenhuma, assim, da minha infância, pelo menos, né? Embora o que eu não tive foi treino bom a lidar com as emoções todas, né? Eu vi muitas vezes uma expressão, quando eu me queixava aos meus pais, seja por causa de uma dor física ou uma dor emocional, a resposta que eu mais ouvi era: isto passa quando te casares. Isso não, assim, educação emocional mais ou menos, não é? Portanto, o meu sofrimento da vida tem havido com esta falta de confiança, da capacidade do meu sistema de lidar com aquilo que dói. Porque eu tinha muito medo daquilo que dói, e acho que é isso que nós temos. E junta isso depois a uma exigência, autoexigência muito grande de fazer tudo perfeito, por causa das comparações e não como estavas a dizer, e as escolhas constantes que temos de fazer. Assim, agora, assim, rapidinho, acho que tem a ver com estes ingredientes. E certamente há muitas coisas mais a dizer sobre isso, mas é isso que eu vejo, não é? E olhando também para a minha vida, aquilo que a mim fez muita falta, os meus pais nunca me bateram, nunca me castigaram, mas mesmo assim tornei-me analfabeta emocional, por causa deste tipo de comentários de desvalorização de tudo que não era boas emoções. E achas... não, força, não. Ia perguntar, falaste agora também dessa questão do bater e dos castigos, foi um tema que também já falámos há pouco. A criança recupera ou não recupera desses atos, digamos assim? Depende o quão acompanhada ela estiver no pós. Agora, bater, simplesmente não se bate, pronto, ponto. Não vamos romantizar isso. Vai acontecer e está errado. Seja qual for a tua intenção como mãe ou pai, a não ser que seja tornar a vida negra ao meu filho, bater nunca é uma estratégia que encaixa. E eu tenho, como estava a dizer, eu tenho quase 50 anos, não é? Portanto, eu andei na escola sueca há muitos anos. A Suécia foi o primeiro país no mundo a abolir a palmada. Eu nunca ouvi falar da palmada na minha infância. Nem na escola, nem no meio dos amigos, nem em minha casa. Nada, zero. Ninguém contemplava a palmada como estratégia. Portanto, Portugal, por favor, já chega. Certo, já chega. E isso também é responsabilidade de alguns profissionais conceituados que continuam a ser fofinhos à volta disto. Não é? Porque basta pôr a possibilidade. E muitas vezes o que acontece é que nem há
propriamente o ato em si, mas olha que tu levas uma palmada. Claro, sim. E só isso, eu sou absolutamente contra palmadas, acho que já deu a perceber, mas só isso já é suficiente para gerar na criança uma reação que não é aquela que nós esperamos. Claro. Mas tu estavas a dizer se ele recupera. Claro que recupera. Em princípio, ele recuperará. Mas porquê? Porquê que vamos fazê-lo? Eu já no início desta viagem da parentalidade, eu já me envolvi em muitas conversas sobre porque é que não se deve bater. Não entro por aí. Portanto, não tenho, olha, estou-me não tenho paciência nenhuma para essa conversa. Nem vou falar sobre isso. Não devia. Para! Só Não devia existir, não é? Já não tenho paciência para isto. Nem nada, sério. E agora, vindo aqui, buscando aqui um bocadinho dos traumas, não é? E também aqui da tentativa de sermos mães perfeitas, nós vamos sempre traumatizar os nossos filhos, certo? Portanto, eu acho que muitas vezes a sobrecarga também vem daí. Eles vão sempre acabar um dia mais tarde por dizer, olha... Sim, olha, ainda ontem estava a falar sobre isso. Estou muito curiosa para saber com o que é os meus filhos, que tipo de queixas e que eles vão... Porque de certeza que vão fazer. Aliás, já fazem. Às vezes já ouvi dos meus filhos, mamãe, tu não ensinas outros pais a serem bons pais? Isso fez-me lembrar uma situação que uma vez ouvi do Dr. Wayne Dyer, que ele estava a dizer que acredita que os filhos, antes de nascerem, que escolhem os pais, e que um dia que teve assim, que se passou em casa e que a filha disse, a sério que tu és assim, tens o pai que vai depois para as palestras a pregoar o mindfulness também, e ele disse, olha, foste tu que me escolheste. E ele respondeu-lhe, devia estar com muita pressa. Portanto, nós vamos acabar sempre por fazer aqui alguma coisa. Mas acho que a nossa maior ferramenta com pais é o diálogo e a conversa, conseguimos conversar com os nossos filhos também sobre estes momentos e das coisas que eu mais valorizo. Eu agora tenho tenho 2 adultos, o do meio tem 18 anos, tenho uma com 22 e o mais novo com 15. E das coisas que eu mais gosto, eu adoro a adolescência, agora acho lindo, incrível. Isso é polémico, minha. A maioria das pessoas está à adolescência. É lindo. É lindo quando temos coragem de ser amigos dos nossos filhos e quando queremos realmente falar com eles e abdicar da constante necessidade e desejo de lhes darmos lições e dicas. Eu tenho um acordo com a minha filha mais velha feita, eu acho que ela tem pai 10, em que eu só dou conselhos se ela me pedir. Às vezes é muito difícil, às vezes tenho que perguntar, de certeza, olha, queres que eu diga o que é que eu faria nessa situação? E ela diz, não. Eu, ok. É só ver. É uma dica muito boa, parem de dar conselhos não solicitados aos vossos filhos, aproxima-nos muito, mas conversar com eles, conversar, não é de falarmos, é a melhor coisa que podemos fazer. E isso não tem de começar na adolescência, quando eles já... Óbvio! Antes, por favor. Nós comentávamos isso, nós já temos conversas com elas. É incrível. É maravilhoso. E o entendimento delas das coisas, a imagem delas das coisas. Nós também aprendemos muito. Aliás, eu acho que é das coisas mais maravilhosas, eu acho, desta fase. Só fica melhor. É espetacular. Fica melhor. É espetacular. Portanto, o fomentarmos essa conversa, normalmente a minha filha gosta muito assim à noite. Claro, ao deitar. Exato. Né? Olha, sabes que aconteceu isto? Vadiar um bocadinho. Ou então já vem assim da escola. Então, filha, o que é que aconteceu? Queres falar? Não. E depois lá fala ao meio do caminho. Mas acho que é fundamental, não é? Mais uma vez, tratá-los como pessoas, não é? Com os seus gostos, as suas vontades, as suas necessidades. E o resto é mais fácil desenvolver a partir daí, não é? À partida. Mia, e o casal, que muitas vezes fica tão esquecido, tão lá no fundinho da pirâmide? Sentes muito isso nas pessoas com quem te cruzas, que está muito, e é aquilo que vinhamos há bocadinho, ainda falávamos há bocadinho também, das necessidades de cada um, e que a parentalidade permissiva, que se vê muito, colocar muito a criança no início da pirâmide, e depois os outros vão todos ali pelas escadinhas abaixo. Sentes que o casal ainda sofre muito com a chegada de um filho? Sim, inevitavelmente, abana muito uma estrutura.
Mas uma das razões que acho que sofre é porque as pessoas, quando engravidam, quando o casal engravida, focam-se nas coisas erradas. Porque não falam sobre as intenções que têm. Falam sobre o quarto Montessori, o colégio, carrinho, o colégio, a cadeirinha para o carro, o biberãozinho, a chupeta, a primeira roupa, o cremezinho, o shampoozinho, os brinquedinhos. Focam-se nas coisas erradas. E não alinham intenções como casal e como pais. E não têm as conversas realmente importantes antes. Vai abalar na mesma, porque principalmente com o primeiro filho não sabemos, é impossível saber em antemão o que é que vai ser. Mas se tirar um bocadinho o foco das cenas materiais e falar sobre as coisas da alma, sobre os medos, os receios, falar sobre a educação cedo, como é que tu resolverias esta situação, o que é que achas sobre a palmada, o que é que achas sobre isto, aquilo, como é que a vamos ver, quais são as nossas intenções. Estas conversas, tê-las logo, antes, né? Ok, vamos ser pais, são fundamentais e acho que fazem uma grande diferença. E quando abala, é essa conversa que temos que começar a ter, não é? O que é que nós queremos como casal e como pais, porque são duas coisas, não é? Claro. E individualmente. Pois que é muito importante. E acho que eu estava a te ouvir falar várias vezes, quando os diálogos com a tua filha, diz muitas vezes a mãe. A mãe não sei o quê, a mãe não sei o quê. Eu costumo incentivar as pessoas a falar na primeira pessoa. Eu. Sim. E isso faz toda a diferença para a mulher quando ela começa isto que estavas a dizer, da culpa, porque não é a mãe que vai ao cycling. Certo. Sim, é a És Filipa, tu. claro. É a Filipa que vai ao cycling. Eu vou ao cycling. Certo. E esta é uma forma de nós reconquistarmos o nosso lugar, porque certamente já sentiram isso, onde é que estou eu? Toda a gente me chama mãe, inclusive eu própria. Sim. Eu não sou Perdemos só o nome. mãe. Certo, pois é. A identidade não é ficar aqui um bocado perdida, não é? Eu não sou só mãe, portanto eu incentivo, não é? Quando eu trabalho com pessoas individualmente, quando chegam até mim, uma das primeiras coisas que falamos é fala na primeira pessoa. Isso é muito interessante. E é muito difícil. Difícil. Apagada. Mas fica desafio. Exato, não, a partir de agora vou lembrar sempre, não, a minha disse quando eu for para dizer a mamã, não, é eu. E é engraçado, em questões culturais também é mais, em Portugal faz-se muito mais isso do que nos países nórdicos, por acaso, é curioso. É engraçado. Mesmo. Mas é engraçado que isto da identidade e indo ainda aproveitando a onda da conversa, eu penso que tu também deves ter sentido isso e noto muito isso também nas conversas que tenho com as minhas outras amigas, que é muito também a dada altura, mas quem sou eu? O que é que eu gosto de vestir? Já não sei o que é que eu gosto de vestir, Exato. já não sei que perfume é que eu gosto, sequer o que é que eu gosto. Lembro-me uma vez até ir a uma consulta e a médica perguntar-me qual é a música que gostas de ouvir, que ela ia pôr uma musiquinha e eu, não sei. Já não sei. Já não ouço música há muito tempo, eu só as músicas da minha filha e só vejo os programas da minha filha. Mas é isso. E começa com essa de reencontrarmos a nossa individualidade. Eu quero. Sim. Então, só antes de irmos aqui a um desafio, também perguntar, Mia, muitas vezes nós, aliás, se calhar uma outra questão antes disso, a Mia fala muito aqui, ou falas muito do heartfulness, não é? De que forma é que uma mãe consegue praticá-lo quando já está naquele ponto de ebulição? Assim, Não consegue. Consegue praticá-lo depois, quando sair daquele ponto. Ok. Através da autocompaixão e através da reparação, se alguém foi vítima dessa emoção. Mas no momento não conseguimos. Claro. Mas conseguimos sempre no momento a seguir. E é aí que entra, é de eu conseguir ser autocompassiva, autoempática comigo e pedir desculpa. E reparar. Voltamos quase ao mesmo ponto, não é? Quando eu saio fora da minha janela de tolerância, eu não consigo ter o mesmo comportamento que consigo ter quando estou dentro da minha janela de tolerância. Ok, portanto, para todas as que estão em casa, todas e todos, nós estamos aqui a falar de mulheres, mas isto na verdade é extensível, não é? Portanto,
Boa. Então, se calhar passamos aqui ao nosso joguinho. Um joguinho para ti. Que é igual para todos os convidados. Ok, percebi. Então, de resposta rápida, bem, que nós vamos dizer uma afirmação. Se tu concordares, dizes teta. O que é que eu digo? Teta. Ok. Se achares que é assim um absurdo ou um mito, dizes treta. Ok. Ok? Tudo vai. Então, há dias em que preferia não ser mãe. Teta. Os homens nunca vão perceber verdadeiramente o que é a maternidade. Teta. A vida sexual mantém-se a mesma depois de termos filhos. Teta, mas não é por mal. Não posso dar explicações. Exato. Não, sem explicações. Só Só a resposta. Treta, mas com o tempo... Passa a teta. Mas não se mantenham igual porque é melhor. Pronto. Boa. O instinto maternal nasce exatamente no segundo em que o teste está positivo. Treta. Podes estar rodeada de pessoas, mas sentir-te muito sozinha na mesma. Teta. Isto também é um tema que não se fala, não é? Que é a solidão que muitas vezes vem com a maternidade, não é? Eu lembro que houve um momento, felizmente tinha aqui esta senhora ao meu lado, mas houve um momento em que senti isso e pensei, como assim? O que é que é isto? Parece que está todo mundo a rodar, não é? E nós estagnamos ali e é uma realidade paralela quase, não é? E depois comecei a perceber que quase toda a gente sente isso em algum momento. Depois há as pessoas que verbalizam, mas que não verbalizam, não é? E em Portugal não há muitos grupos de mães da mesma idade. Nos países nórdicos há imensos, né? As minhas amigas, a minha irmã, têm todas grandes amigas que conheceram enquanto estavam grávidas, porque foram ao mesmo centro de saúde e havia aqueles grupos, depois juntaram-se em grupos. Há muitos mais encontros nas bibliotecas, nos museus, de playgroups, enquanto está de licença. Claro que as pessoas podem se sentir sozinhas na mesma, mas aqui acho que é muito mais. Eu, com a minha primeira filha, senti-me muito sozinha. Pois, acredito. É. E este podcast nasceu muito disso também, de sentirmos que era muito solitário. A maternidade é um lugar muito solitário. E a última pergunta, qual foi a maior treta que te venderam sobre a maternidade? Se te venderam alguma. Qual foi a maior treta? Também a ti é difícil venderem muitas tretas, não é? Na questão da parentalidade. Olha, eu acho que mas esta ideia, voltando aqui um bocadinho daquilo que te estava, quando te estava a incentivar a falar na primeira pessoa, é que nós não somos só mães. Eu também sou mãe e é um papel que eu amo e que valorizo e em relação ao qual assumo imensa responsabilidade. Mas vender uma ideia de que isso me ia limitar. E não. Isso é uma grande treta. Pois é. Acho que é assim. Se pensar mais um bocadinho, certamente lembro mais. Sim. Eu acho que isso ainda é muito presente. A nós foi exatamente a mesma coisa. Isto depois de seres mãe, vais ver. Não vais ser ao mesmo tempo, não vais ter as mesmas possibilidades. Né? Mas eu acho que é uma questão de readaptação. E é uma questão de gestão de expectativa também, não é? Claro. Porque se nós acharmos que vamos ser a mesma pessoa, com as mesmas valências antes e depois de sermos mães, vai haver aí um bloquinho de surpresa, não é? Mas acho que tudo é reorganizável, não é? Com o tempo. Também não precisa ser logo no primeiro mês. Também há muita essa tendência para vamos voltar já ao nosso habitual. Portanto, há esperança. Exato. Pensar sempre que não somos mães perfeitas nem nunca seremos, não é? Claro, claro. Pronto, Mi, olha, muito obrigada. Adoramos ter-te aqui. Só antes de fecharmos aqui um miminho da nossa parceira Figo. Obrigada. Uns miminhos a pensar em ti. Ai, que lindo! Tem coisas maravilhosas, na verdade. Que giro. Ai, brincos! Olha que giro. Ela gosta muito. E as próprias caixinhas são uma delícia. São muito giras. Que bonito. Adoro.
Que bom. Que bom, obrigada. Contentes. Que bom. Parabéns. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada.